vamos retomar nossa jornada rumo à independência financeira. Hoje vamos falar sobre as 5 leis do ouro. Eu vou contar uma história para vocês. Por volta aí da década de 60 do século passado, durante escavações na região onde hoje é o Iraque, a antiga Babilônia, foram encontradas tábuas de argila, onde narrava uma história do povo babilônio. Então vou resumir isso. Essa história está em um livro. No final desse material eu vou colocar as referências bibliográficas, todas elas, e lá estará contido a referência onde tem essa história. E daí nasceu um livro. Então vou fazer um pequeno resumo aqui, que conta a história de um jovem, e fazia parte da cultura daquelas pessoas naquela época, que quando o jovem adquirisse a maioridade, o pai dava alguns recursos financeiros, e esse jovem saía pelo mundo para provar que todos os conhecimentos adquiridos com o pai ao longo de toda a sua adolescência, ele tinha aprendido e conseguia colocar em prática na sua vida. E não foi diferente com esse jovem. E a história conta que o pai deu para esse jovem três saquinhos. Em um deles tinha moedas de ouro, outro saco tinha moedas de prata, e em outro de bronze. E também o pai fez um resumo de todos os ensinamentos em tábuas de argila e colocou junto com esses pertences que ia fazer parte aí da doação para o seu filho. E ele doou isso ao seu filho no momento da partida, e o filho partiu. Então a missão desse filho era ir viajar o mundo e mostrar que todos os conhecimentos que o pai tinha passado, ele tinha absorvido e conseguia colocar em prática em sua vida. Já no início da jornada, ele encontrou uma caravana e se associou àquela caravana. E as pessoas naquela caravana perceberam que ele tinha posses e combinaram entre eles, só ele que não sabia desse combinado, uma aposta em corrida de camelo, e o objetivo ali era desfraudá-lo, tomar parte dos recursos em uma aposta que era nítida que ele ia perder. E assim aconteceu. Então ele foi lá, achou que era uma grande vantagem, porque sempre aparece para você que certo investimento é assim muito vantajoso e que você tem que fazer de maneira imediata para que não perca a oportunidade. Então sempre que perceber coisas desse tipo, fuja. E esse jovem, inexperiente, apesar de ter recebido instruções do seu pai, ensinamentos do seu pai, não tinha a sabedoria ainda para colocá-lo em prática. E ele viu ali parte da sua fortuna ir embora em instantes, em uma aposta de cartas marcadas. E ele seguiu a jornada, chegando em uma cidade já distante, ele se associou a uma outra pessoa para montar uma loja. Era uma rota comercial. O negócio em si era bom, só que o propósito daquele sócio não era a evolução do negócio, e sim era de conseguir tomar parte ou todo o capital que aquele jovem tinha. E passado o tempo, ele viu que todo o negócio não foi para frente, tinha muito desvio, e toda a riqueza dele foi embora. E naquela época, quando você perdia todos os seus recursos e ainda ficava devendo, você era dado como escravo. E aquele jovem de família nobre, de família rica, se viu na situação de ser escravo.
foi dado como escravo para pagar as dívidas. Então ele estava numa situação que não era mais partir do zero. Ele tinha partido de uma posição muito satisfatória quando saiu da casa do seu pai, pois tinha um bom montante, bastante posses, perdeu tudo por imprudência, imperícia, por seguir conselhos de pessoas que tinham o objetivo de enganá-lo, pela sua própria inexperiência, perde tudo, inclusive a liberdade, ou seja, não é partir mais do zero, ele teria que partir do menos alguma coisa, pois nem sua liberdade ele tinha mais. E o senhor que o comprou como escravo era dono de uma fábrica de pão, e ele começou só ali a refletir sobre as palavras de seu pai, e tudo que lhe restou foram as tábuas de argila com os resumos dos ensinamentos que o pai tinha dado para ele ao longo de toda a sua adolescência até o início da vida adulta, quando ele partiu naquela jornada. E ele tinha era a tradição, 10 anos depois, ele voltar para prestar contas ao pai do como tinha sido, o quanto ele tinha aprendido e colocado em prática. Bom, ele naquele momento já estava em desespero, pois nem sua liberdade ele tinha. E ele começou a trabalhar de maneira diligente, depois de reler e entender, de fato conseguir assimilar, lendo aquelas tábuas de argila, onde estavam os ensinamentos do seu pai. Ele começou a assimilar os erros que tinha cometido e o quanto tinha sido imprudente. E começou a trabalhar de maneira diligente para o seu novo senhor, na fabricação de pães. E aquele senhor foi muito benevolente com ele, que dava um momento de descanso. Então, apesar dele ser escravo, ele tinha um momento de descanso. E esse momento de descanso, ele podia trabalhar para ele, para começar a comprar a sua liberdade. E assim ele o fez, trabalhando de maneira diligente, fazendo com que o negócio do seu senhor crescesse, e cada vez mais ele conseguia, guardando tudo que ele conseguia ganhar com aquele trabalho do horário seu que era de folga, ele guardava e comprava uma parte da sua liberdade. Passado alguns anos, ele conquistou a sua liberdade, se tornou sócio do seu senhor, e naquele momento a cidade onde eles estavam tinha necessidade de aquisição de cobre para fazer os portões da cidade. Ele saiu em uma caravana para comprar cobre em um outro local e conseguiu ganhar muito dinheiro vendendo cobre, tanto para a fabricação de portões quanto para a fabricação de armas para o rei. E passado muitos anos, ele conseguiu se tornar novamente uma pessoa rica, e ele retorna para a casa do seu pai para prestar contas. E o pai reuniu, com uma satisfação imensa em recebê-lo, reuniu todos os seus servos, todos os seus amigos, e ele conta toda essa história. E naquele momento ele fala para o pai que a maior preciosidade que o pai tinha dado para ele não era aqueles sacos com as moedas de ouro, prata e bronze, mas sim aquelas tábuas de argila com os ensinamentos, que foi o que fez com que na prática ele relembrasse todo o ensinamento do seu pai, colocasse em prática, e trouxe nessa prestação de contas centenas de vezes mais bens, moedas de ouro, prata e bronze, comparado com o da sua partida. Esse é um resumo geral aí do que tem nesse livro, dessa história maravilhosa. E ali nesse livro tem as 5 leis do ouro,
que era o que estava escrito naquelas tábuas de argila. E o que contam as 5 leis do ouro? A primeira regra de ouro é o seguinte: o ouro, ele vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 dos seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e o da sua própria família. Ou seja, o dinheiro, ele vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 10% do que ele ganha, a fim de criar um fundo para o seu futuro e de sua própria família. Então, se você quer conquistar a independência financeira, você necessita começar a comprar uma parte, dia a dia, comprar parte da sua carta de alforria. Ninguém conquista a independência financeira de um dia para o outro. Isso leva tempo. Você tem que comprar um pedacinho da sua carta de alforria dia a dia. E como se faz isso na prática? Muitos me procuram, no que eu invisto? Eu quero ter independência financeira. Sim, isso é importante, o investir. Mas antes disso é necessário você ter capital para investir. E para você ter o capital para investir, quem não nasceu rico, a única forma é tirar parte do salário que ele tem com esse objetivo, para atingir um propósito maior. E então, de maneira prática, se você é solteiro e mora com os pais, você tem condição de guardar não apenas 10%. Você tem condição de guardar 30%, 40%, 50% dos seus ganhos. Agora, uma pessoa que é casado, que tem filhos, claro que ele não vai conseguir guardar 30%, 40%, 50% dos seus rendimentos mensais. Mas se ele não guardar pelo menos 10% dos seus rendimentos, fica muito difícil ele conseguir conquistar sua independência financeira. E isso tem que ser, você tem que ser metódico. Todos os meses você tem que guardar aquele dinheiro para a compra da sua carta de alforria. Mais para frente a gente vai discutir aqui formas de investir. Nesse momento, vamos focar no como obter o capital para o investimento. Então, todo o dinheiro extra que entra, seja de férias, 13º, hora extra, tem que ser para essa missão. Você tem que buscar viver com parte do seu salário, porque pelo menos 10, no mínimo 10, você tem que reservar para investimento, e todo o dinheiro adicional que entra. E o que são os dinheiros adicionais? Dinheiro, férias, 13º, horas extras. Ah, mas e o meu lazer? Sim, claro, tem que estar dentro do seu salário. Você tem que planejar. E é muito importante você ter o lazer. Fazer viagens é maravilhoso, muito bom. Mas dentro do seu orçamento. E o seu orçamento não pode estar comprometido totalmente para o consumo, e no mínimo 10%, e todo o dinheiro extra tem que estar reservado para esse objetivo da independência financeira. A segunda lei do ouro é o seguinte: o dinheiro ele trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente, que possuindo encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como flocos de algodão no campo. A gente ouve muito o pessoal falar: o dinheiro tem que trabalhar por mim. Sim, e tem. Você tem que colocar o dinheiro para trabalhar para você. Seja senhor do dinheiro e não escravo do dinheiro. Domine o dinheiro. Faça com que ele trabalhe para você. Só que para o dinheiro trabalhar para você, você tem que ser prudente. Você tem que encontrar para ele um emprego que seja lucrativo. E você fazendo isso, ele vai se multiplicar como flocos de algodão no campo. O dinheiro ele busca a proteção do proprietário cauteloso, que o investe de acordo com os conselhos de homens mais experimentados em seu manuseio.
Não seja imprudente. Não siga o conselho de pessoas enganosas, como da história que vimos, daqueles fraudadores que em um jogo de cartas marcadas, que só aquele jovem não sabia da trama, e tentando multiplicar o seu dinheiro de maneira rápida, acabou perdendo boa parte da sua riqueza. Então, não se deixe enganar por conselhos de pessoas não experimentadas, ou de pessoas que dizem, olha, eu tenho um investimento maravilhoso para você, que é muito rápido. Quando a taxa básica de juros da economia está a 2, 3, 4%, ela diz, eu consigo um rendimento de 10% ao mês, de 15% ao mês. Fuja. Fuja disso. Porque isso não é sustentável. Isso é um golpe. E ele vem disfarçado de várias formas. As pirâmides financeiras é um exemplo disso. E esse tipo de golpe evoluiu. Ele vem disfarçado com várias roupagens, mas continua sendo um golpe. Uma pirâmide financeira é um tipo de golpe. E por que essas pessoas prosperam? Elas prosperam com esses golpes porque as pessoas não têm a sabedoria de entender que não existe mágica. Por que alguém está te oferecendo uma vantagem tão grande, sendo que a taxa básica de juros da economia está num determinado patamar e alguém te oferece o dobro, o triplo, 10 vezes, 100 vezes mais? É imprudência acreditar nisso. É tolice. Então, não embarca nessa, porque você só vai estar enriquecendo outro. O dinheiro é um bicho que não aguenta desaforo. Ele foge do homem que não sabe cuidar. E ele vai correndo para o bolso do homem que sabe cuidar. Ele não aguenta desaforo. Então, seja prudente, seja cauteloso. Siga, de fato, o conselho de homens experimentados e de boa fé. E outra, adquira conhecimento. Se você quer conquistar a independência financeira, estude, entenda como funciona a economia, entenda, busque. Hoje temos muitas fontes. Na internet tem muita coisa ruim? Tem, mas tem muita coisa boa. Tem muito material bom. Então, não seja tolo. Não acredite em qualquer história. E, como diz o meu pai, sempre que alguém te mostrar algo que é muito vantajoso, corra. Fuja. Porque é golpe. Você pode até não entender qual que é o golpe. Mas o principal indício é alguém dizendo que é uma vantagem muito grande para você. Claro que ela vai vender dessa forma. E normalmente vem acompanhado desse golpe de urgência. Mas tem que ser agora, tem que ser muito rápido, senão você perde sua oportunidade. Sempre que perceber esses indícios, fuja. A quarta lei do ouro diz o seguinte: o ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado, ou que conta com a aprovação daqueles que não sabe poupar. Então é o seguinte: o dinheiro ele foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos que não está familiarizado, ou que não conta com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. É um pouco do que acabamos de falar. O dinheiro ele não aguenta desaforo. Ele sai correndo do bolso de quem não sabe cuidar e vai correndo para o bolso daquele que sabe cuidar. Então, busque, aprenda, entenda o negócio ao qual você vai se associar, o negócio que você vai montar. Não adianta você querer montar uma padaria se você não entende desse mercado. Agora, pode ser um ótimo negócio? Sim, pode. Mas primeiro requer capacitação, requer que você entenda desse mercado. Quais são as regras, como o mercado funciona,
quem são os concorrentes, quem são os fornecedores, como você avalia um bom ponto para montar o seu negócio, o tipo de público que você quer atender. Isso são regras gerais para qualquer tipo de negócio. Então, primeiro entenda do negócio ao qual você vai colocar o seu dinheiro. E aí, se você realmente, depois dessa avaliação, chegar à conclusão que pode ser um bom negócio, ok. Invista, mas entre sendo cauteloso. Não coloca tudo. As nossas avós já diziam, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Por quê? Porque se eles caem, quebra tudo de uma vez só. Em finanças, é a mesma coisa. Vá sentindo o terreno. Vá vendo onde você pisa. E aí, à medida que você vai adquirindo experiência e vai tendo convicção que aquele é o caminho, aí você vai aumentando os seus aportes. E busque o conselho de pessoas que conhecem. Aprenda sobre o negócio ao qual você quer investir. O ouro ele escapa ao homem que força ganhos impossíveis ou que dá ouvidos aos conselhos de enganosos, de trapaceiros ou fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência e em seus desejos românticos na hora de investir. Lembra da história que falamos daquele jovem? Ele seguiu o conselho de fraudadores. Pessoas que tinham o objetivo de tirar dele a riqueza que ele tinha. Ele confiou na sua própria inexperiência. Muitos investem com desejos românticos, finanças, investimentos. São cálculos, é na ponta do lápis. Você tem que fazer cálculo. Você tem que entender daquele negócio. Você tem que fazer cálculo, fazer projeções e validar isso. Testar as hipóteses para ver se elas se confirmam favoráveis ou desfavoráveis. Você tem que fazer testes pequenos aportes e acompanhar para validar as suas hipóteses, para validar aquilo que você está projetando, se faz sentido ou não faz sentido. E pegar o conselho de pessoas experientes, experimentadas e de boa fé. E não você sair confiando cegamente em outros. O negócio pode até ser bom, mas se você não conhece, você vai se dar mal. Então, observem essas 5 leis do ouro. Aqui tem lições fantásticas. E quem quer alcançar a independência financeira precisa aplicar em sua vida essas diretrizes. Bom, pessoal, por hoje é isso. No próximo encontro falaremos de orçamento familiar. Até lá!